Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para o nosso momento de preces durante esse mês de março. Neste momento, imediatamente, convido a todos para respirarem profundamente, elevar os pensamentos ao céu, agradecendo ao Pai Criador pela oportunidade da vida, pedindo, como sempre, por aqueles irmãos que estão desencarnando, principalmente esses irmãos em grupos de massas que estão deixando o nosso planeta, que o plano espiritual esteja os recebendo, os atendendo, assim como estendendo atendimento aos familiares que aqui na Terra ficam, consolando a todos, porque nós sabemos, aqui estamos de passagem, a nossa verdadeira morada não é neste mundo. Neste momento, agradecemos ainda pela nossa oportunidade de estarmos aqui falando sobre nossa doutrina espírita. Que o Pai esteja nos iluminando, nos enchendo nossos corações de amor e nos tornando fortes para seguirmos resilientes diante dos desafios. É assim que nós damos por aberto nosso momento de prece desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite, irmãos. A nossa leitura de hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está lá no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ela está na parte das instruções dos Espíritos, item 9, a caridade material e a caridade moral. Em função do tempo, nós escolhemos proferir a leitura do quarto, quinto e sexto parágrafos, sempre fazendo um humilde apelo aos irmãos que, se quiserem fazer a leitura depois, no momento oportuno, seria importante e interessante. Dentre as leituras que nós temos feito, não existe uma sequer do nosso maravilhoso Evangelho que não seja uma leitura agradável, uma leitura dentro da doutrina de consolo. Bom, vamos começar então, lá no quarto parágrafo. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas outras criaturas, e é o que menos fazei neste mundo inferior, onde vos achai por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. E aí encerramos com as 3 últimas linhas dessa mensagem. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Essa mensagem belíssima, quem nos escreve é a irmã Rosália, por meio da psicografia em Paris, 1860. Agora vem o nosso humilde comentário. Bom, a irmã inicia a mensagem, para quem tiver o seu evangelho, seu livro e quiser procurar, fazendo alusão a 2 preceitos fundamentais para nós cristãos. Quais sejam?
amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Bom, Jesus nos recomendou em determinada situação que o mandamento maior, amar o próximo como a si mesmo, após nós amarmos a Deus de todo o nosso coração. E esse mandamento, então, de amar aos outros, ela é uma extensão do amor ao Pai, se nós somos todos irmãos, e ela é uma regra para revolucionar as nossas relações e transformar o nosso mundo quando nós pensamos em fazer aos outros exatamente o que a gente gostaria que nos fosse feito. Para nós espíritas, essa regra é uma expressão máxima, uma expressão mais completa da caridade. Resume todos os deveres do homem para com o próximo. Aliás, se nós formos no primeiro livro da nossa codificação, que é o Livro dos Espíritos, lá na questão 886, Kardec pergunta para os espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, e os espíritos são unânimes em responder: benevolência para com todos, indulgência, ou seja, tolerância, para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, a caridade moral que nós temos nos referido há tantos dias aqui no nosso momento de prece, consiste em fazer para os outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito, em sermos benevolentes, bons, desejar para o outro o mesmo bem que eu quero para mim. Indulgência, tolerância para com o outro, do mesmo jeito que eu quero ser tolerado. Tolerância para com as imperfeições do outro, porque certamente eu ainda não sou perfeito. Eu ainda tenho muitas imperfeições e certamente as pessoas que me toleram, seja na minha família, seja no meu trabalho, elas dão um testemunho que eu também devo dar. E finalmente pensar que caridade também é esse perdão das ofensas, que vai na contramão desse grande vilão que é o orgulho. Então, o que nós queremos aqui nesses 3 parágrafos que nós conseguimos ler da mensagem da irmã Rosália é de esclarecer algumas questões. Afinal de contas, quem é o nosso próximo? Será apenas o nosso familiar? Será apenas aquela pessoa com quem eu tenho laços consanguíneos? Pela ótica espírita, né, nós temos, a partir da ideia da pluralidade das existências, ou seja, de que nós somos individualidades que tivemos várias encarnações em corpos diferentes, significa que o desconhecido de hoje pode ter sido um conhecido no passado, alguém da minha família, ou poderá vir a ser no futuro, numa próxima encarnação, alguém da minha família. Então cai por terra essas dificuldades que nós temos de reconhecer no próximo como alguém chegado ao meu coração. Porque, de repente, a pessoa que eu desprezo hoje, já pensou, eu volto para o plano espiritual e lá fico sabendo que foi um pai, uma mãe, um filho. Depois, então, para resumir um pouco, para amarrarmos entre nós a concepção de caridade moral, né? Uma questão simples. Muitas vezes nós nos queixamos. Se eu tivesse dinheiro, ajudaria mais. Se eu tivesse dinheiro, faria tais ou tais coisas. Mas a caridade moral é a oportunidade de bens materiais. Embora as ações materiais, a caridade material seja muito importante. Mas a caridade moral é aquela que todos podem praticar. Nada custa. Não? É uma regra de proceder, uma regra de bem proceder.
E aí nós pensamos, e é o conselho do parágrafo maior aqui da irmã, que ela diz para nós: suportarmos uns aos outros. Será que já conseguimos fazer isso bem? Calar-se. Conseguimos calar diante de uma injúria, diante de uma provocação? Ser surdo, não ouvir, não dar bola, como a gente diz no popular, diante de escárnios, zombarias, xingamentos. Será que já conseguimos fazer isso? Não dar atenção ao desdém quando nos distratam. Não dar atenção ao mau proceder do outro. Até porque não devemos nos ocupar com coisas ruins. Emmanuel já nos diz, num desses livros da coleção Fonte Viva, que o título é Maledicência, que ocupar-se com o mal, até termos conversas sobre coisas ruins, a tal, entre aspas, fofoca, é dar ao mal uma posição e uma importância que ele não merece. Então, por isso mesmo, vamos semear nossos diálogos e nossas conversas com coisas boas, com bons pensamentos. E para finalizarmos, já me estendendo um pouco aqui além do que eu havia planejado, vamos pensar aí hoje, em meio a essa turbulência toda do mundo, do planeta, que caridade moral podemos fazer se eu não tenho meios financeiros de ajudar as pessoas, se eu não tenho meios econômicos, né? A nossa sugestão aqui no Centro Espírita: oração. O mundo está precisando de muita oração. São irmãos em massa desencarnando. Nós espíritas bem sabemos o quanto são importantes as nossas preces, as nossas orações para quem está fazendo a passagem para o mundo espiritual. E ainda mais para quem permanece, para os seus entes queridos. Rogativas e pensamentos de paz. Isso não nos custa dinheiro, isso é possível fazer. E mais que isso, para finalizar, caridade na nossa família. Fazer todo o bem possível dentro do nosso lar, para com nossos filhos, para com os nossos maridos, para com as nossas esposas, enfim. Façamos o bem primeiramente dentro dos nossos lares e certamente conseguiremos resplandecer para o mundo a mesma bondade, em forma de pensamento, em forma de oração. Passo então a palavra para a irmã Amanda, que vai finalizar, continuando com a oração de Emmanuel, né? Continuamos com Emmanuel, ainda usando a coleção do Chico Fonte Viva, são 5 livros ao todo, né? Hoje, então, nós vamos utilizar o Vinha de Luz, tá? Cada momento a gente está aderindo a alguma dessas obras. E a mensagem de hoje, então, é no serviço cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Emmanuel, então, nos fala: aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões de dor, porque dão de graça o que por graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual. Recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna. Desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos, pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores, simplesmente. Referimo-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram.
de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada. Mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Diante dessas palavras de Emmanuel, mais uma vez, então, reforçamos nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, que tudo que fazemos de coração, o fazemos para o nosso próprio bem. Se estamos prestando auxílio a um irmão, é porque Deus nos possibilita fazermos isso, mas tenhamos a certeza que o bem que fazemos ao outro é 2 vezes maior para nós mesmos. Então, é assim que nós encerramos o nosso momento de prece desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite.